E aí, tudo bem? Você já ficou na estrada por falta de gasolina? Você já teve que empurrar sua moto porque você ficou sem gasolina? Interessante, né? Por mais experiente que a gente seja, a gente já passou por situações como essa. E às vezes até com motos econômicas. A própria Bis eu já fiquei sem gasolina. E por que isso daí acontece? Primeiro porque você desrespeita uma coisa chamada autonomia. E muitas vezes a autonomia está na cabeça da gente, que é simplesmente a quantidade de gasolina que tem no tanque versus o consumo da moto. Aí você faz um cálculo, quanto você pode rodar. Mas tem muita coisa que mexe na autonomia da sua moto, seja na viagem ou seja dentro da cidade. Um congestionamento, um dia de calor, um pneu murcho, tudo isso são situações que podem aumentar o consumo e diminuir drasticamente a autonomia da sua moto. Bom, além do risco de perder tempo, de ficar num lugar esquisito, você ainda pode tomar uma multa por infringir o artigo 180 do Código Nacional de Trânsito, que diz o seguinte: ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível. É uma infração média de 4 pontos que custa R$ 130,16 e seu veículo pode ser levado para o pátio. Mas o que mexe na autonomia, né? Além da quantidade que você tem, por exemplo, você tem 10 litros no tanque, ou 20 litros no tanque, ou 14 litros no tanque, que é o caso aqui, aproximadamente 13,6 litros no caso da XRE, vezes um consumo que pode ir entre 25, 22 ou 28. Muitas coisas, quer ver? Por exemplo, você está viajando por algumas regiões, um vento contrário muito forte, que nem o Juliano, ele viajou nos Estados Unidos, ele falou, tinha trechos que ele tinha que pôr segunda, terceira marcha para viajar, para manter a mesma velocidade por conta do vento frontal. Outra coisa, se você está com a bagagem muito pesada, o garupa, e tem uma área muito larga, por exemplo, você põe a bagagem aqui, isso daí também vai influenciar no consumo da sua moto. E também, é claro, os pneus, né? O pneu murcho, ele aumenta bastante o consumo da sua moto. Então, esses são os problemas físicos, né? Os problemas ligados à mecânica. Mas tem também alguns problemas que são muito interessantes. Eu acho que você já pode ter passado, que é aquela coisa, né? Você está com... você tem ainda 100 km de autonomia. Aí você começa a escolher o posto. Não, esse posto é feio. Esse posto não é da bandeira que eu quero. Aí quando você vai ver, você está sem gasolina. Então tem que ter uma certa atenção com esse tipo de coisa. Os postos mudam, mas às vezes você tem que encarar aquele primeiro posto. Ou você faz um planejamento, ou você vai ter que se expor a colocar determinados tipos de gasolina. Muitas vezes, essa falta de gasolina ela pode acarretar problemas ainda muito mais graves. Quem já viajou pela região dos Andes, por exemplo, aquela parte lá de cima, lá depois que você sobe, principalmente o norte do Peru, ali entre Cusco e Nazca, cara, ali tem lugares, se você ficar sem gasolina à noite, você vai ter sérios problemas. Se você não tiver, ali é um lugar complicado. Temperatura abaixo de zero, vento fortíssimo, você pode correr até risco de vida. Então é o seguinte, essa coisa de autonomia é uma coisa que exige muito cuidado da gente e um certo planejamento. Quer ver outra situação que a autonomia deve ser levada muito em consideração? Por exemplo, você vai chegar em São Paulo ou você vai chegar no Rio de Janeiro. A periferia dessas cidades é muito insegura. Aqui, região da Zona Norte de São Paulo, por exemplo, que nem Guarulhos ou Baixada Fluminense. Então você vai para uma cidade dessa, não conta com aqueles postos que ficam ali na entrada da cidade, porque você vai ter que sair da via principal, vai ter que entrar na lateral e vai se expor a situações não muito legais. Então tá uns 50 km antes da cidade, já enche o tanque e te garante você entrar lá sem ter esse problema. Tá bom? Obrigado, não deixa de seguir o nosso canal. Se você não é nosso seguidor, marca aí, segue o nosso canal, aciona o sininho e você vai saber sempre que tiver algum vídeo novo. Outra coisa, dá uma lida no descritivo que sempre tem novidades também, tem mais informações, tá bom? Um abraço e até a próxima.